Sejam muito bem-vindos a mais uma live no dia de hoje. Hoje nós vamos despir aqui a mentira. Fizemos um apanhado de 2018 para cá, um apanhado onde a gente vai trazer aqui para os senhores todo o desenrolar, inclusive, né, todos os atos de perseguição contra Jair Messias Bolsonaro. E vamos também trazer juristas, tá? Falando a respeito, porque não somente eu, né, Victor Mota, que não sou um jurista, obviamente, estou falando, mas nós teremos aqui especialistas, vídeos de especialistas falando aqui algo surpreendente que eu vou trazer para os senhores, tá bom? Então peço aos senhores que estão chegando aí, deixem, por gentileza, o seu like, compartilhem com seus familiares e sejam muito bem-vindos. Tá? Para se inscrever é 0800, você não paga nada, é somente você precisa só clicar aí no botãozinho, ative o sininho para que você não perca nenhuma live nossa, tá? Que ocorre de segunda a sexta às 9 horas da noite, e você estará conosco aqui sempre, né, acompanhando as principais notícias do Brasil, da política, dos bastidores, né, e nossas análises que nós fazemos aqui cotidianamente. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Se você é patriota, seja bem-vindo, tá bom? Caso não, você pode ficar aí à vontade e nos escutar também, tá bom? Então vamos chegando aí, pessoal. Dar um abraço aqui para nossa querida Patrícia, que já deixou aqui um oi no nosso chat, né, Patrícia? Chegou aqui junto conosco. Então todos vocês que estão na moita aí, vão se achegando para que a gente possa aí, então, começar e iniciar a nossa live no dia de hoje, que é uma live especial, tá? Uma live que eu preparei justamente por conta do dia de hoje, né? Onde a mentira que tem sido predominante no nosso país, e eu faço questão de vos trazer a verdade, né? Porque como aquela fábula, né, da mentira, da verdade e da mentira, onde as duas se encontraram e foram tomar um banho no rio. E aí chegou a mentira, falou assim para a verdade: peraí que eu vou ali. Saiu correndo, pegou, vestiu a roupa da verdade e correu para a cidade. E a verdade saiu do rio, obviamente nua, e teve que procurar a mentira pela cidade. Mas ela estava nua e ninguém queria saber da verdade, simplesmente ignoraram a verdade. Enquanto a mentira, vestida de verdade, né, era aceita por todos ali. Todos paravam para dar atenção a ela. Então essa fábula deixa conosco uma lição, obviamente, para o dia de hoje, inclusive, e para o momento que nós passamos no nosso país, que é um momento onde nós vemos muita mentira querendo se transformar numa verdade, vestindo as roupas da verdade. Mas ela é mentira, na sua essência, ela é pura mentira. E nós vamos mostrar tudo aqui para os senhores e muito mais no dia de hoje. Então apertem os cintos, sejam bem-vindos. Sayonara Sanches, Francisca Souza, está aqui conosco também Ricardo 1988, todos vocês, muito obrigado pela presença, tá? E nós vamos iniciar essa live do dia de hoje, especial, trazendo, tá? Essa é um dossiê, não é mais um dossiê, foi aqui um apanhado de muito tempo para que a gente pudesse, né, formatar aqui e hoje ter uma live assim super bacana para que a gente possa, inclusive, entregar a verdade aqui para os senhores. E o que vocês viram aqui, tá, sobre a anulação é um fato, tá? É um fato. Isso pode acontecer sim, tá? Não é garantido no nosso país, nada se garante no nosso país hoje em dia, né? Mas é algo que pode acontecer de fato, porque nós sabemos que as coisas estão mudando. E a gente vai mostrar aqui para os senhores, tá bom? Então todos sintam-se à vontade. Muito obrigado, Francisca, boa noite também. Sayonara Sanches, sempre conosco. Patrícia, que estava aqui, chegou no chat. E todos vocês. Deixa eu somente colocar já na nossa tela aqui, para que a gente possa iniciar. Olha, hoje a gente tem que começar já com o pé direito aqui, ó. Vamos iniciar aqui com o pé direito, né? Com a mensagem do nosso querido presidente, líder Jair Messias Bolsonaro. Hoje é 1º de abril,
Parabéns a Alexandre de Moraes e a seus aliados, pelo inquérito do golpe, pela história das vacinas, pela narrativa das joias, pela baleia, pela defesa da democracia, com censura, atropelos processuais, autoritarismo, prisões políticas, etc, etc. E parabéns também, ele não podia deixar de dar o parabéns, né, pro Larápio, pela picanha, e tudo que ainda você e tudo que ainda ficou mais inacessível. O dia de hoje é todo de vocês. Aproveitem, um forte abraço. Nossa, que paulada, hein? Isso aí, esse é o mito, né? Como a gente conhece, esse é o mito. Ele é fantástico. Ele não podia deixar de dar aquele, né? Aquele tapa com luva de pelica, bem dado, né? Nem luva de pelica foi. Aqui foi com aquela luva de pedreiro mesmo. Um tapa daqueles. E aí, pessoal, olha só. Já a gente vindo aqui nessa leva dessa matéria aqui, vou trazer para os senhores aqui. Deixa eu verificar. Prontinho. Olha só, eu fiz uma apanhada aqui, pessoal, que a gente tem que observar alguns pontos, tá? E tudo, tá? Tudo que foi feito contra o nosso querido Jair Messias Bolsonaro, a gente vai trazer aqui os pontos para que a gente possa chegar num fator comum. E os senhores vão entender lá pro final. Em 2018, nós tivemos uma investigação sobre os disparos em massa de mensagens via WhatsApp, né? Lembra dos robozinhos? Então, exatamente, esses aí, tá? Que diziam que tinha, até hoje, né? A gente viu o Alexandre de Moraes ali no seu discurso, né, no julgamento, para que tornasse Bolsonaro réu, como ele sempre quis, né? Ele fazia um discurso que teria ali, né, boa parte das milícias digitais fazendo cortes. Então, aqui, ó, começou tudo. Investigação sobre disparos em massa de mensagens via WhatsApp durante campanha eleitoral. Depois, em 2019, tivemos a citação do inquérito das fake news, investigação sobre desinformações e ataque às instituições democráticas. 2020, acusações de interferência na Polícia Federal. Vocês lembram? Né? O nosso querido Jair Messias Bolsonaro aí enfrentando problemas seríssimos, né? Nessa época já com a indicação do delegado da Polícia Federal. Em 2020, aí tivemos a investigação na compra depois das vacinas. Tivemos 2021 CPI da pandemia. Aí tivemos inclusão no inquérito das fake news, por ataque às seguranças, urnas eletrônicas, questionamentos infundados da integridade do sistema eleitoral. E aí foi. 2022, acusações e abuso de poder político e econômico. Uso da máquina pública para favorecer campanha, né? Disseram que ele estava utilizando ali do 7 de setembro. Enfim, fizeram aquele alvoroço todo. Tudo para tirar ele de jogo, né? A gente já sabe disso. Denúncia de uso de serviços de espionagem para monitorar adversários. Questionamentos sobre possíveis desvios de recursos públicos na organização do evento 7 de setembro. Isso aqui, enfim, aí 2022 tivemos tudo isso. 2023, investigação sobre tentativa de golpe, né? De Estado, elaboração de minuta para reverter o resultado das eleições. Casos das joias sauditas, né? Tivemos o caso das joias. Desaparecimento dos móveis do Palácio da Alvorada. Mentira também, né? Sabemos caso da importunação da baleia. Esse eu estava lá na Polícia Federal em São Paulo, cobrindo, inclusive com o Fábio Rodrigues no dia, né? Estávamos lá, eu e ele, fazendo a cobertura. Mentira também. Gastos elevados com cartão corporativo. Meu Deus, isso aí todo mundo viu. Mentira também. Então, olha só, no dia da mentira, a gente está fazendo aqui realmente uma homenagem à mentira. Uma verdadeira homenagem. Os senhores não viram nada ainda, que eu vou trazer muito mais. Calma. Vocês vão ver uns vídeos aqui que vocês vão ficar assim, sem palavras, tá bom? Denúncia formal por tentativa de golpe agora em 2024. Né? Tivemos então Bolsonaro, foi lá a julgamento. Em 2025, se tornou réu por incitação dos atos golpistas. Mentira também. Tudo mentira. Tudo mentira. Então, assim, olha, eu vou trazer aqui somente um vídeo já pra gente começar, já com pontapé inicial, para vocês verem aqui que a perseguição, ela é mais do que a gente pensa. Deixa eu somente colocar aqui e a gente já vai fazer essa...
TSE diz que é crime Bolsonaro tentar reduzir preço dos combustíveis para o consumidor. Carmen Lúcia proibiu propaganda de Bolsonaro que associa Lula ao aborto. TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagem de visita a Londres. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagem do discurso na ONU em campanha eleitoral. TSE multa Bolsonaro em 20 mil por reunião com embaixadores. Carmen Lúcia ordena a remoção de outdoors de apoio a Bolsonaro no Distrito Federal. TSE determina a remoção de publicações com áudio de Lula sobre Palocci. Urgente, TSE proíbe Bolsonaro de fazer live do Palácio da Alvorada. Carmen Lúcia mantém vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Moraes determina quebra de sigilo telefônico de assessor de Bolsonaro. TSE determina a remoção de publicações que associam a Lula à perseguição de cristãos. Gilmar Mendes suspende multa de 18 milhões de Lula por processos da Lava Jato. TSE determina a remoção de vídeo que associa Lula ao satanismo. Moraes determina a derrubada de sites de juíza que criticou o STF. TSE determina a retirada de vídeo com entrevista de Mara Gabrilli à Jovem Pan. TSE atende campanha de Lula e abre investigações contra a Jovem Pan. Após determinação do TSE, vídeos de Nicolas Ferreira contra Lula é derrubada das redes sociais. TSE manda derrubar propaganda de Bolsonaro, em que Zema critica Lula e PT. Moraes bloqueia perfil de juíza e do jornalista Alan dos Santos na plataforma Getter. TSE determina que Canal Brasil Paralelo apague vídeos que associam Lula a esquemas de corrupção. TSE veta campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra poliomielite. Campanha de Lula paga anúncio do Google, afirmando que ele foi absorvido pelo STF. Uai, seu app de... Vocês viram aí? Tanto de coisa que, né, como eles vêm perseguindo, a perseguição ela é implacável, né? Mas nós estamos aqui atentos justamente para isso, para observá-las e trazê-las uma a uma. E aí com isso, pessoal, a gente não podia deixar de falar da gênese do fato, de onde tudo nasceu, de onde tudo começou a brotar para que pudessem chegar hoje, no dia de hoje, né? Temos aí Bolsonaro réu, infelizmente réu, em um processo que nós sabemos muito bem que não há comprovações a não ser, tá, falas infundadas de uma delação. E aí, com isso, tá? Com isso, só para corroborar, eu acho que eu vou tirar. Nós tivemos aqui no dia 3 de maio de 2023 a prisão de Mauro Cid. Mauro Cid foi ajudante de ordens, né? Um militar exemplar, visto pelo seu currículo, enorme currículo, né? Foi morar nos Estados Unidos, fez doutorado, e ele tinha ali uma enorme bagagem que, em si, chamou a atenção, inclusive, de outros militares para assumir o cargo que assumiu, tá? De ajudante de ordens do Jair Messias Bolsonaro. Mas eu vou trazer para os senhores aqui, antes da gente finalizar, um vídeo, tá? Falando aqui sobre essa questão já da delação. Vou deixar para o final. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer só uma apanhada aqui breve, tá? Para a gente correr com essa parte aqui, para a gente chegar aqui, olha, deixa eu só trazer para os senhores aqui na tela. Então tivemos a prisão do Mauro Cid, tá? Pelos caso dos cartões de vacina, em dia 3 de maio de 2023. A Polícia Federal prendeu Mauro Cid por suspeita de falsificação de cartões de vacina. Suposta fraude de beneficiários de Jair Bolsonaro e familiares. Investigação envolve inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Aí fomos para o segundo aqui, olha. A gente teve um papel aqui, pessoal, que eu vou até fazer esse comentário aqui, eu trouxe isso que é importantíssimo, tá? A gente não podia deixar de passar isso em branco, na verdade, né? Que foi esse aqui, ó. Vamos lá já para aqui. Tivemos aqui o papel do general Thomas Paiva na escolha de Mauro Cid. Entre 2016 e 2018, Thomas Paiva foi chefe de gabinete do então comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. Nesse período, participou da seleção ativamente, diretamente,
de Mauro Cid para ser ajudante de ordem de Jair Messias Bolsonaro. Em 21 de janeiro de 2023, já no governo Lula, tá? Thomas Paiva foi nomeado comandante do Exército. Olha que engraçado isso. Vocês estão anotando os dados? Vão anotando então, porque isso é importante, tá? Sua ascensão ao cargo coincide com o avanço das investigações contra Bolsonaro, inclusive, né? E fica aquela pergunta: será que Thomas Paiva, com seu alto cargo, se vendeu para ser comandante, então, do Exército indicado por Lula, e assim mantendo um dos seus preso? Será? Fica a pergunta, tá? O acordo de delação premiada de Mauro Cid. Cid fecha acordo com a PF e STF para colaborar com investigações. Em seus depoimentos, fala sobre movimentações financeiras, supostas vendas de joias e possíveis tentativas de golpe de Estado. Olha só, e eu vou trazer aqui para os senhores, que eu vou ter que fazer uma pausa diante disso aqui, para os senhores verem o que é a bagunça. Eu estou fazendo isso aqui para os senhores se reorganizarem diante de tanta coisa que aconteceu de lá para cá. A gente se perde, é normal a gente se perder, são muitas informações e essas informações elas precisam ser reorganizadas. Então eu tentei aqui organizar da melhor forma possível, claro, né? Não sou perfeito, mas fiz o meu melhor para que eu pudesse trazer aos senhores a ordem cronológica dos fatos, tá? Mostrando inclusive matérias e falas e acontecimentos importantes para que os senhores possam começar a entender onde a gente vai chegar, tá bom? Então vou colocar aqui para os senhores agora olha só aqui, olha, falando em delação, tá? Olha o que a CNN falou sobre a delação do Mauro Cid. Doutor Vilardes, para o doutor Vilardes. Está colocando a delação aí no centro da sua estratégia e ela sozinha não serve para condenar o ex-presidente. E tudo que é dito na delação precisa ser investigado pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República. Eles não investigaram o que disse Mauro Cid? Olha, Thaís, eu acho que investigaram. Precisa ver a qual depoimento do Mauro Cid você está se referindo. Porque já tiveram 3. Olha, isso aqui na época foram 3, né? Nós já hoje falamos no julgamento do Bolsonaro, falamos em 9, tá? Inclusive Luiz Fux falou a respeito, que precisava de vistas do fato, porque são 9 delações. Peraí, calma aí. Vamos lá. Quem disse que ele mentiu, não sou eu que estou dizendo que ele mentiu. Quem disse que ele mentiu foi o Procurador-Geral da República, em dezembro do ano passado. Quem disse que ele mentiu foi o ministro Alexandre de Moraes na audiência que fez com ele. Então, na verdade, é o seguinte, acho que investigaram, mas não sei se tiveram em tempo de investigar 3 versões, porque ele foi ouvido 3 vezes e 3 vezes ele mudou. Ou omitiu, ou se contradisse, ou mentiu. E eles investigaram as 3 vezes? Há no processo a investigação das 9 hoje, 9, né? Vamos falar em 9. Houve a investigação das 9 versões? As 9 versões, elas foram documentadas ali, investigadas uma a uma, porque somente a delação em si, porque provas não apareceu até agora. Prova concreta, não há prova. Há delação. Delação qualquer um faz. Eu posso fazer uma delação aqui agora, falar qualquer coisa, mas não tem provas. E eles ainda, assim, querem que o ônus da prova seja do investigado. Não, é de quem acusa. Nosso sistema é acusatório. Diga-se de passagem. Então vou deixar aqui rolar. Palavras, omissão, contradição e mentira não são minhas, são do ministro Alexandre de Moraes na delação dele. Agora, fizeram agora uma cereja do bolo para colocar o 8 de janeiro na conta do presidente. Então você está dizendo, a delação precisa ser confirmada. Qual é a prova que corroborou a participação, a alegada participação, a acusação de participação do presidente Bolsonaro em 8 de janeiro, que não tenha sido uma fala do Cid que foi interpretada? Não tem. Então, isso nós vamos discutir passo a passo no processo penal.
Vocês viram? Não tem. Não tem. Eu tô vendo aqui o pessoal dizendo aqui, olha, são só 48 presos, né, idosos, acima de 60 anos. É horrível isso, né? Ouvir uma pessoa, um juiz, falar uma coisa dessa. São só 43 idosos. Ele, aqui disse a Patrícia Alves, ele só assinou o que forçaram. Olha aqui, Patrícia. Sandra Souza também que fez o comentário aqui. Obrigado, Sansa. Hélio Martins que está conosco. Boa noite, meu querido. Olha só aqui, Patrícia. Olha aqui, Sandra. Olha aqui que ele fez. Olha só isso aqui. Pra gente ir mais a fundo, tá? A gente vai cada vez mais fundo aqui nessa... Eu fiz um dossiê aqui que vocês não têm noção, tá? Tá bem completo. E aí eu vou trazer para os senhores aqui agora. Olha aqui. Escutem. Cara, eu vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado. O cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, se até condição psicológica que eu tava na hora ali. Porra, mas quando é de palavra de golpe que ele botou? Cara, eu não falei golpe uma vez. Cara, eu vou te dizer, Aí vocês viram, pessoal? Ele diz aqui que ele não falou golpe nenhuma vez. Nenhuma vez. Estava sob forte pressão psicológica. Mas não lembra de ter falado golpe nem sequer uma vez. E como que eles utilizam e colocam o Bolsonaro dentro dessa seara de golpe, sendo que ele não falou golpe nenhuma vez. E outra, tá? Mas o fato não é esse. O fato é, iniciaram-se as investigações utilizando Mauro Cid pela questão do cartão de vacina. Tá? Não esqueçamos desse detalhe, mero detalhe, né? Que é o mais importante de todos. Iniciaram as investigações pelo cartão de vacina. E olha só, o Mauro Cid teve vários momentos em que, olha só o que nós... Isso aqui é um dos vídeos que nós temos acesso. Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, vamos lá. Vocês estão vendo aqui onde é que ele está querendo chegar, né? Já sentiram? Que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado. Olha só isso aqui, como isso aqui é grave. A condição para ele escutar o que ele quer é Mauro Cid falar o que ele deseja. E a condição é não ultrapassar a pessoa dele, do Mauro Cid, ou seja, para onde foi a individualização, a intranscendência de pena, de tudo que há de princípio que rege sobre o indivíduo Mauro Cid. Aqui ele já fala, olha, as investigações começarão a ser feitas em relação à sua família e possíveis responsabilizações. De sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria... Pô, meu amigo, até eu, olha só, ele falou da sua esposa e da sua filha mais velha. Ele tocou num ponto aqui, gente, que isso aqui jamais
um juiz poderia ele falar, ele intimidar. Isso é uma intimidação. Isso é uma intimidação de fato. Você colocar a pessoa na parede, colocando seus familiares, seus filhos. Isso é um absurdo tremendo. É de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Alcance o sucesso. Então, Mauro Cid, né, foi preso novamente, tá, diante desse, após terem levantado que ele não te entregue a verdade que eles queriam, a verdade que eles queriam, porque eles estavam forçando o Mauro Cid a falar algo que eles queriam. Obviamente, nada que realmente, olha, peraí, existem essas provas, e essas provas aqui mostram isso. Eu não vi em nenhum momento mostrar prova de que ele estava mentindo, omitindo. Mas sim, por exemplo, a caixa de vinho com dinheiro, né? Que disseram que foi entregue uma caixa de vinho com dinheiro. Aonde está a caixa de vinho? Aonde está a caixa de vinho? Onde está o dinheiro? Não foi igual aquele vídeo que a gente viu na cueca, lá do mensalão, aquela mala de dinheiro naquele apartamento, que foi filmado. Mas aqui nesse caso não tem caixa de vinho com dinheiro. Cadê? São só falas. No inquérito da Polícia Federal você vê lá, possivelmente, se condicional, possivelmente, você não vê nunca. De fato ali, ó, tá aqui as provas. Eu não vi, senão eu já tinha até noticiado, né? Que para a infelicidade da Desmídia, isso não veio ao ar, que ninguém teve acesso. Vocês tiveram? Eu não tive, né? Então não existe, de fato não existe. Então querem arrancar dele. Aí eu venho trazendo isso aqui, ó. O acordo, então, Cid fecha o acordo com a PF e STF, né? O delator se torna peça-chave em diversas investigações contra Bolsonaro. Olha só. Daí ele começou a ser investigado por diversas outras questões, né? O fato era vacina, cartões de vacina. Daí ele já foi pego, falou assim, não, pera aí, agora você vai ser investigado sobre o que nós quisermos. Você vai ser, então, agora nossa marionete. E a gente vai agora te desvirar e virar. E você só sai daqui quando você falar o que a gente quer escutar. E você falar para a mídia inteira escutar, que quer ouvir que o Bolsonaro é culpado de algo. Mas, e aí? Cadê as provas? Né? Onde estão as provas? Não tem prova, porque é mentira. É mentira. Ó, Bolsonaro se tornou réu pelo caso do dia 8 de janeiro, em março de 2024. Baseado em investigações que incluem informações da delação de Cid, Bolsonaro é acusado de incitação e possível participação em tentativa de golpe. Olha isso aqui, absurdo. Bolsonaro nos Estados Unidos com Pato Donald, com o Mickey, com o Pateta, né? Com o tio Patinhas. Tava tramando um golpe lá dos Estados Unidos. Né? Tio Patinhas ia vir aqui roubar o cofrinho do Lula. Só pode. Ó, o STF aceita a denúncia e Bolsonaro passa a ser formalmente réu. Olha o absurdo. O arquivamento do caso dos cartões de vacina. O ministro Alexandre de Moraes decide arquivar o caso de suposta fraude de cartão de vacina e a justificativa é a falta de provas suficientes para condenação. Olha que absurdo isso aqui. Então, olha só. A gente entra aqui, pessoal, na Fishing Expedition, tá? O princípio do fruto da árvore envenenada. Agora vocês estão entendendo a capinha, né? Da cobrinha lá com a serpente, né? Com o fruto. E não é que o Todo-Poderoso não pegou o fruto envenenado? Eu estava fazendo até uma analogia esse final de semana, através desses fatos todos, né?
eu tive um boom assim na minha mente sobre essa questão do fruto da árvore envenenada, que é um pecado, é o erro, foi o pecado. Então, olha só, a prova em si é um pecado, é um erro por si só, e ela vai contaminar todos os outros. Aqui, olha, Mauro Cid foi utilizado como delator em uma estratégia de Fishing Expedition, a pesca probatória, que é a busca genérica por crime sem alvo específico. As acusações iniciais sobre os cartões de vacina que justificaram sua prisão e delação foram arquivadas. Então, pessoal, foram arquivadas. Vou mudar aqui a cartela, que a gente já está aqui nessa cartela. E aí, a delação baseada em fatos sem condenação levou o Bolsonaro a ser réu pelo 8 de janeiro. Esse processo entra em conflito com o princípio do fruto da árvore envenenada. Evidências obtidas de forma ilegal, ilícita, sem fundamento, não deveriam ser utilizadas para incriminar terceiros. Aí a gente tem no artigo 5º da Constituição Federal, que proíbe provas obtidas por meios ilícitos. No artigo 157 do Código do Processo Penal, determina a inutilização de provas ilícitas e suas derivadas. Olha só, e suas derivadas. O cartão de vacina é o quê? É infundada. Foi arquivado. Ou seja, é a prova. O que hoje estão condenando é gênese, conforme vocês vão ver agora, prova infundada, artigo 157 do Código do Processo Penal. E não sou eu que falo isso, tá? Vou trazer aqui para os senhores, quem fala isso aqui melhor do que eu, e vocês já vão saber quem é. Nosso querido advogado Chiquini. O Brasil foi surpreendido com essa notícia que a PGR pediu o arquivamento do inquérito das vacinas. Aquele inquérito que tanto perseguiu Bolsonaro e seus aliados. E o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito. E assim deveria ter feito mesmo, porque agora, quando o Ministério Público determina o arquivamento de um inquérito, o juiz deve arquivar o inquérito. Não tem outra opção, por isso esse inquérito foi arquivado. A questão é, como fica agora os desdobramentos desse inquérito das vacinas? Por que eu digo isso? É a notícia. Arquivar inquérito das vacinas é prematuro, dizem fontes da PF. Por que prematuro? Pelo seguinte, esse inquérito das vacinas foi o nascedouro de tudo. Foi o inquérito utilizado para as primeiras buscas domiciliares. Foi o inquérito que começou a pressionar Mauro Cid e deu causa às delações premiadas do Mauro Cid. Então, é o nascedouro de tudo. Agora foi arquivado. Desse arquivamento, só resta a seguinte conclusão. Esse inquérito só existiu para dar início às perseguições, aquilo que nós chamamos de Fish Expedition. O que significa isso? Criaram esse inquérito para perseguir, para dar buscas domiciliares, para forçar as delações do Mauro Cid. Arquivando esse inquérito, tudo que dele derivou, eu entendo ser nulo. Por quê? Porque a lei diz assim. Por isso, estão dizendo ser prematuro. Claro, causar um baita de um problema para todas as demais investigações que derivaram desse inquérito. Causar um baita de um problema com esse arquivamento para os processos que vieram depois desse inquérito, porque agora está tudo maculado. Ou seja, tudo maculado, está tudo contaminado. Está tudo contaminado.
tudo veio de algo, como eu li para os senhores agora, derivado de uma prova que não tem fundamento, ou até mesmo de meios que podem ser considerados. Eu já vou trazer para os senhores aqui uma outra vertente dessa análise, que vai um pouquinho mais além. Talvez os senhores nem escutaram falar nessa expressão, e eu vou trazer essa expressão aqui, que ela vai além da Fishing Expedition, que é uma outra versão da Fishing Expedition, mas ela é um pouquinho mais agressiva. E eu acho que o Bolsonaro entrou nessa versão. Eu vou trazer para os senhores, deixa eu deixar o Chiquini falar aqui, que ele que é que entende o assunto. Eu somente sou um mero apresentador e estou aqui como curioso jurista, mas trazendo para os senhores aqui o porquê que o processo inteiro pode ser anulado. E deveria ser anulado. O arquivamento desse inquérito vai, ou deve, ou deveria trazer consequências a tudo que derivou desse inquérito, às buscas que derivaram desse inquérito, aos elementos encontrados das buscas desse inquérito. Tudo que foi encontrado através desse inquérito que foi arquivado é nulo. Tudo que derivou desse inquérito agora arquivado vai ser discutido, e eu entendo ser nulo. É isso que diz a lei. Artigo 157 do Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. Tem que tirar do processo tudo que é ilícito. Por que ilícito, Jeffrey? Porque, veja, criaram esse inquérito para dar causa a buscas domiciliares, para dar causa ao encontro de elementos, para influir em delações premiadas, para pressionar Mauro Cid a delatar. E aí vem o parágrafo 1º e diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. As provas derivadas das ilícitas. Ou seja, esse inquérito das vacinas foi um inquérito ilegal? Foi um inquérito criado para dar início às perseguições? É um inquérito ilícito. Tudo que derivou desse inquérito das vacinas é ilícito por derivação. Já ouviram falar dos frutos da árvore envenenada? A árvore está envenenada. Todos os frutos que ela der estarão envenenados por derivação. É exatamente isso. Esse inquérito das vacinas foi o primeiro inquérito utilizado para dar início às perseguições a Bolsonaro e seus aliados. Com o arquivamento desse inquérito, tudo que veio depois, que dele derivou, deve ou ser arquivado também ou declarado nulo por derivação desse inquérito das vacinas inicial. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. É exatamente isso que aconteceu. Baita tirão no pé, por isso que muitas pessoas estão insatisfeitas com esse inquérito arquivado, porque sabem que esse arquivamento foi um tiraço no pé, porque agora nasce para as defesas questionar a legalidade, a licitude de tudo que veio depois desse inquérito. E eu digo, por exemplo, a delação do Mauro Cid tem que ser anulada. Tudo tem que ser anulado que veio depois desse inquérito, porque esse inquérito foi criado para buscas domiciliares, para forçar a delação do Mauro Cid. Ou seja, a delação do Mauro Cid é nula. Está claro com esse arquivamento desse inquérito. Fishing Expedition, pesca probatória. Criaram uma investigação para perseguir. Tá mais do que claro. Tudo que veio depois desse inquérito, já arquivado, tem que ser declarado nulo, porque é ilícito por derivação. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, professor de processo penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. É estarrecedor sabermos que semana passada eu fiz a live aqui, estava conversando aqui com os nossos seguidores, haviam poucas pessoas, né? E eu falei sobre o fruto da árvore envenenada. Eu falei com os senhores aqui sobre essa questão das provas, que elas estariam contaminadas, sendo derivação, mesmo sendo derivação
de outras provas que estivessem ilícitas no caminho. E foi exatamente isso que eu recebi, que eu vi o Jeffrey Checchini falando logo depois. Eu falei, nossa, era exatamente isso aqui. Só que ele explica muito melhor que eu, né? Bem melhor, não tem nem comparação. Jeffrey Checchini, para mim, é um professor que eu exalto, porque ele realmente tem um notório saber jurídico que é fora do comum, é fora do sério. Como Celso Gilardi também, que é advogado do nosso querido Bolsonaro, também tem um notório saber excepcional. E aí, pessoal, o que eu vou trazer para os senhores agora, tá? A gente tem a Fish Expedition, que é a expressão em inglês, né, que é pesca probatória, tá? Ocorre quando autoridades investigam alguém sendo um foco, tentando encontrar qualquer crime que a pessoa tenha cometido, né, sem uma justificativa específica. Aí eles começam. A investigação prospectiva é uma investigação que busca crimes futuros ou indícios em relação direta com o caso original, o que pode ser ilegal se não houver base concreta. Os senhores estão entendendo aqui, olha? Temos aqui também, nessa mesma linha da Fish Expedition, a devassa incriminada, quando há uma busca ampla, sem critérios definidos, que pode violar direitos fundamentais. É essa que eu acredito que nosso querido Jair Messias Bolsonaro e aliados se encontram. Inclusive, hoje, os presos do 8/1. A devassa indiscriminada, quando há uma busca ampla, sem critérios definidos, o que pode violar direitos fundamentais. E quais os direitos que estão sendo violados? Os principais. A liberdade. Mauro Cid encontra-se preso até hoje. Encontra-se proibido de falar. Ele não pode falar, ele não pode dar entrevista. Bolsonaro passou quanto tempo sem poder falar com outros aliados, como, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, que ele ficou sem falar. Eu vi o Bolsonaro saindo de evento e entrando o Valdemar. Valdemar chegava, ele saía. Chegava Bolsonaro, Valdemar, e eles não podiam se encontrar. A liberdade, basilar, é basilar no direito e deveres fundamentais da nossa Constituição Federal, artigo 5º. E aí temos aqui, olha, o que pode vir a ocorrer caso tenhamos anulação é algo muito grave aos ministros. Não sou eu que estou dizendo, eu escutei aqui, estou escutando juristas falando. Temos então a lei de abuso da autoridade, que é a lei 13.869 de 2019, que define crimes cometidos por agentes públicos no exercício de suas funções. O objetivo é punir excessos cometidos por autoridades dessa lei, como policiais, juízes, promotores e outros agentes públicos. Agora, quem vai punir? Se é a última instância que ninguém pode tocar. As penas podem incluir multa, perda. Tá, e aí? Existe a lei, mas como é que nós podemos fazer? Exemplo de abuso: prender, manter alguém preso sem fundamento legal, uso de autoridade para perseguir e prejudicar alguém injustamente, submeter uma pessoa presa a situações degradantes ou humilhantes. Aí eu te pergunto, quem pode fazer isso? Artigo 52 da Constituição. Senado Federal. O Senado Federal tinha condições, inclusive, de barrar aquela última votação, a prerrogativa de função, a prerrogativa de foro especial para aqueles que já passaram pelo cargo público, hoje estão retornando para o STF, e isso coloca novamente, o Congresso nos pés do STF, amarrados com uma coleira pelo STF, e o Congresso está aceitando. Por que não fizeram uma petição? Eles vão esperar o quê? Nós façamos uma ação pública? Nós, cidadãos, podemos fazer.
Diga-se de passagem, nós podemos fazer uma petição para que o Senado tome uma providência. O Senado está calado, omisso, diante de um fato que, por exemplo, agora vimos, o Kassab está sendo levado contra a parede por conta da anistia do 8 do 1. Pegaram lá da nona vara do TSE de São Paulo e levaram para o STF. Né? Moraes fez a solicitação para ele. Então temos aqui, olha, algo gravíssimo, tá? E temos arquivamento. Eu vou trazer aqui para os senhores agora. O Brasil foi surpreendido com essa notícia que a PGR pediu o arquivamento do inquérito das vacinas. Aquele inquérito que... Olha só isso aqui, pessoal. É tão grave. A gente fala em direito fundamental sendo violado. Olha o que o Eduardo Bolsonaro fala sobre o Daniel Silveira. A gente não podia deixar de falar nele. A gente vai chegar nos anistiados. Calma que nós vamos chegar nos anistiados. E eu tenho aqui muito mais coisa para trazer para os senhores aqui sobre essa questão da anistia. Mas vamos escutar aqui, vamos passo a passo. Não tem como não se indignar com essa decisão aí agora do Alexandre de Moraes de não permitir que o Daniel Silveira sequer tenha progressão de regime. Algo que é garantido para qualquer esquartejador, estuprador, traficante de droga, qualquer bandido no Brasil. Eu lembro uma vez que esse STF daí chegou a anular, né, a lei de crimes hediondos que previa o cumprimento da pena 100% em regime integralmente fechado, porque feria a individualização da pena. Uma desculpa, no meu ver, esfarrapada, para evitar que criminosos condenados realmente por crimes hediondos, né, sequestradores, assassinos em série, pessoas da pior espécie possível, e aí essas pessoas foram colocadas, muitas delas em liberdade, porque passou a seguir a regra geral de progressão de regime após cumprido 1/6 da pena. Mas para o Daniel Silveira, que nem sequer estava no 8 de janeiro, e ainda que estivesse, seria injusto também, obviamente, mas isso daí demonstra a psicopatia de Alexandre de Moraes, que mais uma vez rasga a Constituição. Certamente isso daí vai aumentar o nosso arcabouço de exemplos práticos das violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Deus quiser, a gente não está longe de ter uma boa notícia vindo do exterior. Mas até lá, a gente tem que expor esses casos que é mais do que lamentável, é repugnante. Alexandre de Moraes, você vai arder no juízo final. Eita, essa foi... Você vai arder no juízo final. Vai aqui a justiça divina, ela não falha. Ela nunca falha. Olha bem essa reportagem, pessoal. Essa reportagem aqui eu busquei, ela é bem antiga. E vocês vão lembrar aqui mais fatos que nós estamos juntando aqui em uma live só. Em uma única live, quantas informações que nós já trouxemos aqui. Estou tentando ser rápido até para que os senhores não fiquem, né? A gente não seja muito, prolongue muito, né? Porque eu sei que a gente precisa passar a informação de forma mais rápida e objetiva. Mas olha só o tanto de coisas que nós já passamos aqui, o caminho que nós já percorremos até aqui. Olha só, vocês vão lembrar desse fato aqui, tá? Eu vou trazer aqui para os senhores agora. Olha esse fato aqui. Eu fiz um dossiê realmente, tá? Um dossiê em uma live só. E olha aqui que eu encontrei. Prontinho. Eu preciso ver, eu acho que não, é que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, então eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Foi o que ele pediu, né? Mais 142. Se for falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, tá alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizer, vocês querem que eu faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso e aquilo, ele tá com tempo
pra ficar, entendeu? Procurando. Agora ele mandou esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, depois eu perguntei pra você. Mas, se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais ou mais do que isso, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial pra isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Gente, olha que absurdo isso. Vocês têm noção do que isso significa no nosso país? Nós sabemos que a nossa justiça, ela anda com interesses tão ali no âmago do poder, na intenção de prejudicar, de prender, na intenção de politizar a justiça no nosso país. Isso é um absurdo. Você pedir, né, ali, olha, por exemplo, os pedidos estão sendo feitos, Eduardo Tagliaferro, para que ele coloque, insira, use da sua criatividade em algo, em um processo judicial. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Olha, não adianta, ele já cismou. Quando ele cisma é uma tragédia. Ou seja, quer porque quer satisfazer o dono do negócio, né? Quer porque quer satisfazer o chefe. Nós saímos da esfera judicial há muito tempo. Nós estamos falando aqui em quê? Eu não posso falar, né? Eu deixo minhas palavras na tribuna com o Van Hatten, pelo que ele falou. Foi exatamente o que ele falou na tribuna. As palavras deles me representam. O que eu falaria hoje. Eu não posso falar porque se o Van Hatten está sendo até, né, cogitado aí a ser preso, queriam prender o Van Hatten por conta disso. Imagine eu não posso falar. Mas fiquem com a fala do Van Hatten. Acho que os senhores lembram o que ele falou. Tenho certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, e só a gente aqui não encontra, não sei o que. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho e alterar, por favor. Senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. É brincadeira, né? É mole, você quer mais. É algo inadmissível. É surpreendente. Mas no Brasil, nada nos surpreende mais, né? E não nos surpreende ao ponto de, olha só, temos hoje, inclusive, voltar aqui novamente. Não permitir. Muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, então eu coloquei. Olha só, pessoal, isso aqui. Nós temos hoje matéria de hoje da Revista Oeste: falta de credibilidade do STF e anulação das condenações de Lula viram pauta do Financial Times. Segundo o jornal britânico, o caso da cabeleireira Débora dos Santos intensificou as críticas ao Supremo. Eu falei que o batom ia ser o batom da anistia. Aquele batom vai assinar a anistia porque ele ficou claro a sanha, a vontade de prejudicar, de fazer a injustiça, né, como a gente bem sabe que estava sendo feita. Está sendo feita, tá? Está sendo feita, tá? Então, olha só. Tivemos aqui o jornal britânico Financial Times mencionou uma reportagem publicada nessa terça-feira, primeiro, que o Supremo Tribunal Federal, STF, passou a ser alvo de críticas da imprensa internacional, especialmente depois que anulou as condenações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes apurados pela Lava Jato. O jornal também destacou o caso da cabeleireira
Débora Rodrigues dos Santos, que gerou críticas de juristas renomados em todo o país. Ela foi acusada de escrever usando batom a frase "perdeu Mané", uma frase, né, do próprio ministro, né? Diga-se de passagem, ministro que fala "perdeu Mané, vamos derrotar o bolsonarismo, derrotamos o bolsonarismo, perdeu Mané, não há mola". Vocês lembram? Então, ela simplesmente escreveu a frase dele. E ela com batom. Imagina se toda mulher com batom no mundo pudesse dar um golpe de Estado, hein? Ia ser fantástico, né? Ia ter que acabar com os batons em todo mundo. E aí a gente tem aqui, olha. Eu vou passar aqui, olha. Olha só, pessoal. Isso aqui prova. Rui Pimenta, presidente do PCO, diz que a condenação do Bolsonaro não tem nada a ver com democracia. Essa matéria aqui é da semana passada. Eu trouxe essa matéria aqui já. Estou trazendo ela novamente porque ela era pertinente nesse caso. E ela fala exatamente a mesma coisa. Ele aqui, olha, que é o defensor, você vê o pessoal defendendo o Hamas ali, ó, o pessoal da Palestina. Eles são... ali a gente pode falar que é extremista, é raiz. Porque, e é desse aqui que eu prefiro. Eu prefiro esse aqui, esse esquerdista aqui, ó. Esse esquerdista aqui eu prefiro ele do que o esquerdista caviar. O caviar ele é calado, ele não te fala, você não tem previsão, ele te ataca sempre pelas costas, você nunca vai ver. É na surdina. Esse aqui você tem previsão. Você sabe que ele defende Hamas, você sabe que ele defende, que ele tá ali, ele fala. Agora aquele outro não. Aquele outro lá você pode ter certeza, aquele calado, que anda pelos cantos. Ele é traíra. Esse aqui não. Mas se você vê que esse aqui, olha, esse esquerdista e essa esquerda aqui, ela fala a verdade aqui, ó. Bolsonaro é um esquema, é um plano para eleger a terceira via. Olha só o que ele fala aqui, olha. O presidente do Partido da Causa Operária, PCO, Rui Pimenta, declarou que uma possível condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não tem nada a ver com democracia e sim com as eleições de 2026. Aqui, ó, a fala dele é evidente, ó. Aqui, ó. É evidente que a condenação de Bolsonaro não tem nada a ver com democracia e sim com as eleições de 2026. Diz aqui, olha, Rui Costa Pimenta, falando claramente o que é que o sistema tem elaborado de forma horrenda a nossa democracia, ao Bolsonaro, aos reféns do 8 do 1, que encontram-se hoje presos, cerceados da sua liberdade, que é um direito fundamental, que eu li aqui para os senhores. E aí, olha, nessa mesma... Vou trazer aqui para os senhores aqui, olha, um vídeo. Já no que nós estamos pautando, tá? Que agora se torna uma realidade. A gente vai entrar agora nesse assunto. Sobre a anistia, tá? Porque diante de tudo que nós estamos vendo, diante de toda essa palhaçada, diante de toda essa mentirada, hoje, dia da mentira, foi um dia que nós resolvemos fazer essa live especial com todas essas matérias, trazendo de 2018 para cá, colocando o Mauro Cid para depor e sendo preso por conta de cartões de vacina que nada foi comprovado, e logo depois do julgamento, onde torna Bolsonaro réu, é arquivado o processo, mas lá se encontra Mauro Cid preso, se encontra as provas derivadas ainda do que foi infundado, ou ilícito, ou ilegal, ainda valendo no sistema processual, que deveria ser destranhada, retirada do processo, mas não, ainda se encontram
E nós temos que cobrar a anulação desse julgamento, a anulação desse processo. Nós temos que cobrar anulação nas redes sociais. Nós vimos o poder que nós temos diante da Débora dos Santos, como nós fizemos, todos viram, de forma ordeira, de forma inteligente, com bons argumentos. Não é xingando, é aproveitando a lacuna do Luiz Fux, sim. Não é querendo desmerecer a lacuna que ele abriu e que foi importantíssima para que Débora dos Santos hoje pudesse estar também recebendo aí prisão domiciliar. Mal ou bem, ela vai ficar perto dos filhos dela. Apesar de ainda estar errado, mas ela, mal ou bem, estará perto dos seus filhos. Mas a lacuna que Luiz Fux abriu é a lacuna que nós temos que entrar e aproveitar de forma inteligente, não bater. É essa hora que a direita precisa ser inteligente e estratégica. E entrar aproveitando esse momento, porque ele abriu essa lacuna. E se ele abriu, ele está divergindo do Todo-Poderoso, coisa que ninguém fez. Não é querendo enaltecer ele, não. Mas é aproveitando uma lacuna. E qualquer coisa agora pra gente é importante. Porque é importante a gente pedir a anulação dos processos contra Jair Messias Bolsonaro. Nós devemos cobrar também, porque isso será motivo também da anistia ser anulada, das condenações serem anuladas e pedindo anistia. Olha só o que fala aqui a CNN, trouxe isso aqui, olha, falando sobre esse fato que é importantíssimo nós trazermos agora. Estava por aqui se articulando. Quer o avanço daquela proposta da lei da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O que nesse momento a oposição deve trazer de boas-vindas a Hugo Motta, hein? Um placar, Carol. Já tem um placar e é um baita placar, viu? Eles estão fazendo um mapeamento com os partidos que estão ali já conversando há bastante tempo em relação à questão da pauta do PL da anistia. Nesse mapeamento, eles já computaram 309 votos. Por que essa votação é importante? Se fosse uma PEC, eles já teriam um voto a mais do que o necessário para aprovar uma PEC, que é 308 votos. Então, esse placar tem sinalizado para eles que boa parte da Câmara dos Deputados está interessada em fazer essa discussão e em endossar o apoio ao projeto de lei da anistia, que é a principal reação do bolsonarismo em relação ao julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Então, quando a oposição, o PL, no caso, que é quem a gente está falando aqui, traz esse placar folgado, está contando com votos do Centrão, com certeza. Com certeza. E a gente tem esse mapeamento que foi repassado aqui pela liderança do PL na Câmara dos Deputados, Carol, para te dar algum exemplo, né? Por exemplo, a própria bancada do PL, eles têm 92 parlamentares, adesão de 100%, 92 votos já vai para a conta. Aí eles botam toda a composição da Câmara. A Federação PT, PCdoB, PV, nenhum voto, já era de se esperar. Aí você vai para o União Brasil, você tem uma bancada de 80 parlamentares, aliás, 59 parlamentares, e você tem um apoio de 80%. Então ali eles já estão computando pelo menos 47 votos. Partidos do Centrão, né? PP, você tem uma bancada de 49 parlamentares, um apoio de 90% da bancada do PP. E o PP tem um ministério, que é o Ministério do Esporte, com o ministro André Fufuca. Então, mesmo sendo uma base, é uma base peronomútil, porque conversa muito ali com esse grupo dos bolsonaristas também. Eles já computam uma adesão de 44%. Então, eles foram fazendo isso, partido a partido, para chegar justamente nesse placar de 309 parlamentares. Amanhã, eles vão ter essa reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que, de fato, eles possam chegar para ele e dizer: Hugo, enquanto você estava no Japão, a gente estava aqui, ó, recolhendo apoio, fazendo reunião e a gente chegou nesse placar. Qual que é a tendência, Carol? Hugo Motta se elegeu com o apoio da esquerda e da direita. O que é um fator de dificuldade para ele, né? É, porque em algum momento ele vai ter que sair de cima desse muro que ele construiu para... Cima de muro que ele construiu? Hugo Motta, ele foi para o jantar na casa do Moraes. Eu trouxe essa matéria para os senhores aqui. Hugo Motta, ele é... A cidade dele, lá no sertão da Paraíba, uma cidade onde a família dele, por 3 décadas já,
está no poder, reveza o poder. O pai do Hugo Mota possui diversos processos. A mãe, a irmã. Eu trouxe todos esses processos para os senhores aqui. Eu mostrei todos os processos. O Hugo Mota, depois que foi pro jantar, eu acho que chamaram ele, falaram assim no canto, olha, se você continuar com isso aqui, a gente vai botar para frente aqueles processos lá, viu? Porque ele mudou, de repente, a sua narrativa no Congresso. Ele voltou hoje o PL já foi para cima. A Carol Deltoni já enviou para ele já as cartas dos presos do 8/1. Leia isso aqui, pelo amor de Deus. A defesa, a gente tem uma idosa que já foi acionada a OEA por conta da prisão desta idosa que soma mais de 14 anos. Gente, depois que eu trouxe essa matéria, muitos vieram me perguntar no privado, mas é isso tudo mesmo? Eu falei, volta lá e assiste a live que nós fizemos, veja as matérias, que eu trouxe só matéria de veículos de grande renome no país, falando do pai, da mãe, da irmã, de todos. E aí o pessoal me perguntou, Vitor, mas isso é verdade? Olha as matérias. Ele esteve semana passada, semana retrasada, no aniversário do José Dirceu, de 79 anos. Cantou parabéns e assoprou velhinha junto com o José Dirceu. Hugo Mota, o PL já disse. A oposição já falou. Se você não levar isso para frente, nós vamos obstruir as votações na casa. Ele não tem saída. Ele não tem saída. Ele não tem como negociar algo que é inegociável. A liberdade dos reféns do 8/1 é inegociável. Liberdade de pessoas inocentes é inegociável. Ah, os baderneiros quebraram, sejam julgados dentro da sua instância correta, dentro do que a lei determina, dentro da razoabilidade, na dosimetria penal correta, e não no que estão sendo julgados. Inclusive pessoas que nem estiveram lá, estavam apenas no acampamento, estão lá. Pessoas que foram esquecidas. Tivemos sangue nas mãos desses ministros. Clezão é um dos que se foi. Tivemos outros que se foram. Por consequência, Clezão foi na prisão. Depois de 80 dias, a PGR dizendo, solta, que ele não tem condição de ficar dentro da prisão. Mantiveram ele, negligenciaram o estado de saúde delicado que o Clezão tinha. E hoje ele não está mais entre nós. Suas filhas estão aí. Canso de encontrá-las no Congresso. Canso de encontrá-las em tudo que é lugar que eu vou. Em todas as manifestações. Sempre falo com elas. Sempre é aquele pesar, sabe? Eu sinto no coração delas o peso que é não ter o pai no seu lar. Gente, é inegociável. Dia 6 está aí. Olha só isso aqui. A casa, eles não esperavam que tivéssemos mais do que o normal. Aí tivemos aí essa questão que foi muito bem articulada aí pelo STF, né? Vamos trazer todos agora, foro privilegiado para cá, para dentro da nossa casa, para o STF. Todos que passaram um dia por cargos serão julgados pelo STF, independente se ainda estão ou não no cargo. Então o foro retorna para competência do STF, o que coloca eles nas mãos do STF. E aí muitos já se alertaram, mas eu digo, o Senado não está se movimentando. Isso é algo, isso é uma questão de emenda constitucional. Quem faz as leis, quem constrói, quem define
as leis é o legislativo e não o judiciário. O judiciário hoje está legislando e isso está fazendo com que nós tenhamos, de fato, uma crise institucional gravíssima no nosso país, que já está ocorrendo. Já está ocorrendo. Olha só sobre isso aqui, olha. É bom a gente lembrar desse fato aqui também. Olha o que foi falado lá atrás. Eu fiz um dossiê completo. E eu não podia deixar de trazer essa fala do André Mendonça, que é um ministro que nós devemos sim, tá? Devemos sim ter um olhar diferente. O André Mendonça tem feito um trabalho solo no STF. Verifiquem só. Carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Há muitas perguntas sem resposta, ministro Gilmar. Não, é só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça e o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. Pergunta de 1 milhão. Como foi invadido? Como foi? Como foi permitido? A gente está vendo aí circular nas redes sociais, pessoal. Eu estou vendo bastante, tá? Circular aí. Aonde está a Ana Priscila? Né? Tem aí questões relacionadas. Eu não vou trazer essas. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Mas eu vou investigar melhor esse assunto sobre a questão do Mourão, questão da Ana Priscila. Talvez o senhor já tenha visto aí nas redes sociais. O negócio tá esquentando aí pro lado dela. Estão procurando porque parece que, né, ela não tem aí, não sabe onde paradeiro dessa moça que estava lá, e tem vários vídeos, inclusive dela sendo do lado dos policiais e os outros presos, né, já presos do outro lado, e ela comemorando ali no vídeo. Uma situação estranha, esquisita, e a gente vai apurar isso. Tenha um cuidado só pra gente, né, mas a gente tem que saber onde ela tá. Ela precisa dar explicações. Ela tá solta, se ela tá solta, ela precisa dar explicações. E aí eu pergunto aqui, olha, outra pessoa que precisa dar explicações também, e que já foi intimado aqui, olha, pelo nosso querido senador Girão, é o Tagliaferro. Também é outro. Olha só. Colegas ao senhor, presidente, por ter colocado extra pauta. O Brasil está estarrecido com mais um áudio vazado, né? Hoje bombou esse áudio, né? Vocês estão sabendo o áudio já, né? Não preciso nem falar para os senhores. Os senhores são bem informados. O áudio do Tagliaferro, onde ele planeja uma fuga. Eu não sei, tá? Eu vou trazer para os senhores aqui tudo de novo. Eu separei tudo aqui para a gente finalizar aqui. Depois a gente vai finalizar com a anistia, tá bom? Que é importante, uma pauta importante do dia 6. Mas eu quero trazer para os senhores aqui o que eu fiz de apanhado sobre o Sérgio Tavares, Tagliaferro, tá? Tem vídeo de todo mundo aqui. E do senador cobrando que eles estejam, tá? Ali dando satisfação sobre esses fatos. Isso não pode ficar barato. A gente não pode deixar as coisas passarem em branco. E eu trouxe aqui áudio do Tagliaferro lá de trás. Vocês viram o áudio dele? Como? Lá de trás eu trouxe o áudio do Tagliaferro. Trouxe matéria aqui onde ele falava já sobre questões relacionadas à pressão que ele passava para incluir no processo demandas que ele achava ali que eram demasiadas. Uma conversa muito estranha envolvendo o senhor Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Então, esse requerimento
a gente está convidando aqui para vir ao Senado o senhor Sérgio Tavares, que foi que revelou ontem à noite esse áudio escandaloso. Já tem outro que também carece de informação ainda de 2024, que foi matéria da Folha de São Paulo, né, inclusive, revelado pela Folha de São Paulo. E esse assunto sumiu. Misteriosamente esse assunto sumiu. Eu acho que essa comissão pode fazer um bom debate para buscar a verdade. Então, nós chamamos aqui o senhor Sérgio Tavares, o senhor Eduardo Tagliaferro, o senhor Marcos Antônio Martins Vargas, que é o juiz auxiliar do gabinete do ministro Moraes, o senhor Ayrton Vieira, que é juiz instrutor do gabinete também do ministro Moraes, e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa ter aqui um esclarecimento. A justificação está bem embasado aqui sobre todos os fatos. Eu vou poupar os colegas de lê-lo, mas agradeço a todos pelo apoiamento para que a gente faça essa audiência pública, senhor presidente. Muito obrigado. Pelo apoio, né? Mas olha só, pessoal, eu também vi aqui um comentário. Primeiro que eu queria deixar aqui meu grande abraço aqui para duas pessoas muito especiais aqui na minha vida, e pessoas que sabem que eu tenho uma admiração imensa, que é o nosso querido Fábio Rodrigues, está aqui conosco, do Abordo Notícias, e nosso querido também Mário Robert, da Direita do Brasil, está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, meu querido irmão. Quero te agradecer aí, a sua presença aqui para mim é muito especial, presença do Fábio também, meu querido irmão. Essa notícia do Tagliaferro, eu sei, Fábio, ela foi um tanto quanto esquisita, né? Mas aqui o nosso senador Girão já solicitou. Peraí, calma aí. Vamos ter aqui uma investigação a respeito disso. E isso deve ser feito, sim, de fato. Mas isso foi, por outro lado, bom para que nós lembrássemos daqueles áudios que eu trouxe do Tagliaferro, tá? Que foram esquecidos, estão aí, inertes. Coisas que a gente sabe muito bem, matérias que relatam, áudios que foram vazados e que relatam como era tratado os assuntos relacionados às questões e investigações e processos que eram inseridos ali, criatividade no meio judicial. Algo um tanto quanto ridículo no nosso judiciário, um tanto quanto inapropriado. Um país sério, onde a justiça se faz por criatividade. É isso mesmo que nós estamos escutando, é isso mesmo que nós estamos vivenciando no nosso país. É de se arrepiar, né? É de se arrepiar. E aí, pessoal, para nós não ficarmos sem, né? Vou trazer aqui, olha, o Tagliaferro fez um vídeo, tá? Dizendo, de dentro do carro, tudo bem, pessoal? Que tá em São Paulo. Ontem saiu uma live aí dizendo que eu estava em fuga do Brasil, né? Do jornalista Sérgio Tavares. Eu quero mostrar aqui para vocês que eu estou no Brasil. Entendeu? Que se trata de mais uma fake news. Vamos lá. Vamos lá, né? Comprar um jornalzinho para provar que eu estou no Brasil. Tá aqui, pessoal. Estado de São Paulo. Terça-feira, 1º de abril de 2025. Tá bom? Não fugir do Brasil. Aqui não resta dúvida, olha o jornal aqui. Até mais. É por isso, pessoal, que nós da direita temos que ter muito cuidado com as informações, tá? Porque as informações, elas vêm e por muitas das vezes nós fomos, tá? Nós fomos da direita e somos às vezes, né, enganados. A própria esquerda gera os fatos e eles falam que nós fazemos as fake news, né? Mas geram os fatos para que nós da direita, né, venhamos cair em determinados assuntos que a gente sabe que são assuntos que, na verdade, deterioram e fazem com que nós enfraqueçamos as nossas narrativas e as nossas verdades, tá? Então é muito nesse momento é muito importante que nós tenhamos discernimento do que nós absorvemos nas mídias, nas redes sociais. É muito importante que nós tenhamos discernimento do conteúdo
que nós estamos ali nos alimentando, porque é muito importante também que nós, antes de compartilharmos, verifiquemos a veracidade dos fatos, tá? Para que nós não tenhamos aí, né, mais uma vez, uma direita emocionada, uma direita que não está sendo, na verdade, levada a sério. E a gente está tratando de assuntos tão sérios nesse momento. Então, nesse dia da mentira, tá? Eu vim trazer todas as verdades para os senhores e eu trouxe em ordem cronológica dos fatos. Se você chegou agora, tô vendo que estão aqui, acho que os seguidores, né, do Mário Robert, estão todos aqui. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Inscrevam-se aqui, por gentileza. É 0800, você não paga nada para se inscrever. Inscrevam, sejam muito bem-vindos. Todos vocês que estão aqui se achegando no canal. É uma honra tê-los aqui comigo. Nosso querido Mário Robert, muito obrigado. Direita no Brasil, tá? Um grande jornalista, comentarista e analista político que se faz aqui no nosso país também. Nosso querido Fábio Rodrigues, né, um grande jornalista, comunicador, também está aqui conosco. Agradeço a presença de todos. A Gladys dos Estados Unidos está aí nos assistindo nesse momento. Você não faz ideia do quanto você me enche os olhos, Gladys. Você é uma pessoa, a nossa querida Patrícia Alves, irmã, Dalva Regina. Eunice Vieira está aqui conosco pedindo, dê o like, pessoal. Eunice Vieira, muito obrigado a todos vocês. E eu vou finalizar hoje, pessoal, com a nossa live. Não podia finalizar a não ser, né, falando em verdade, nesse dia da mentira, que a gente hoje trouxe verdade. Hoje foi um dia de trazer verdade aqui para os senhores, né? E a gente trouxe muito em ordem cronológica dos fatos. E a gente veio desfazendo todas as mentiras, inclusive trazendo aqui o princípio do fruto da árvore envenenada, que contaminou todas as provas, e delas derivadas, fazendo com que o processo seja de fato anulado, e a gente tem que cobrar essa anulação do processo de Jair Messias Bolsonaro. Nós devemos ir às ruas, dia 6 está aí. E quem chama não sou eu, né? Eu sou um mero apresentador. Quem chama não é também o Tagliaferro também não. Deixa eu tirar aqui que ele entrou aqui. Pronto. Quem chama são eles. Nada mais, nada menos que os nossos líderes. Então aí o casal mais lindo do Brasil, o ex mais amado do Brasil também. Domingo 6 de abril, às 14 horas, na Avenida Paulista, todos pela anistia humanitária. Um crime que não houve, um crime impossível. São dezenas e dezenas de pessoas presas ou refugiadas. São mães, são avós, são pessoas que não merecem estar pagando por isso tudo. Então, na Paulista, no próximo dia 6, todos juntos. Vamos juntos lutar pela anistia e pelo nosso Brasil. Que Deus os abençoe.